Minha gente, verão tá logo aí, eu sei que você tá preocupada com essa região aqui. Vem com a gente, porque o programa de hoje foi feito para todos nós. Pois é, mesmo em meio à pandemia, a procura por academias, praças e parques começa a aumentar, porque está todo mundo preocupado com a barriguinha. Uma boa parte da população quer perder alguns quilinhos que adquiriram no inverno e também perder aquela famosa barriguinha para estar bem nas festas de final de ano, colocar aquele vestido e se sentir bem, ou de repente até ir para a praia, né? Sempre que possível. Mas é importante estarmos bem com o corpo e precisamos aprender a ter o cuidado, e esse cuidado precisa ser feito não só agora, mas o ano inteiro. E, gente, o foco não é a estética, o foco é a saúde. Essa barriguinha extra pode dizer muito sobre a nossa saúde. E é por isso que a gente vai conversar hoje com o fisiologista Dr. Rodrigo Olmedo. Mas você que está participando aqui do Vida e Saúde neste momento também pode mandar para cá sua pergunta. Nosso WhatsApp está aberto para você, então participa. Estou esperando seu comentário, estou esperando aquela sua pergunta, aquela sua dúvida. É só mandar no seguinte número, 12 98266 0004. Se você preferir, apontando aqui o celular para esse QR Code que está aparecendo aqui no cantinho, você vai falar direto com a gente também no nosso WhatsApp. A Andrícia está esperando sua perguntinha aqui, viu? Dr. Rodrigo Olmedo, bem-vindo ao Vida e Saúde mais uma vez. Obrigada por trazer um tema tão interessante e importante para a gente. Tudo bem, doutor? Tudo jóia, Teru. Obrigado. Para mim é sempre um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá falar sobre um tema que incomoda muita gente, principalmente as mulheres, né? A barriguinha. Mas tem homem preocupado também com a barriguinha. E eu quero saber o seguinte, você acha que ter barriga é só uma questão de comer em excesso? Queria que você falasse os diferentes tipos de barriga que a gente vê por aí. Sim, muitas pessoas têm esse falso conceito de que é por excesso de alimentos, comer demais, que isso também não deixa de ser a primeira causa do excesso de barriga, mas também nós podemos ter um intestino inflamado, que vamos falar sobre isso, podemos ter outras situações, excesso de gases, então a inflamação intestinal, excesso de gases intestinais, excesso de gases no estômago faz aquela barriga um pouco mais alta, enfim, uma série de fatores e principalmente também a gordura, obviamente, que ocupa essa região do abdômen e incomoda bastante, mas não é somente os alimentos, não, tem outros fatores também. Isso preocupa, inclusive até postura, né, doutor? Porque eu tô pensando aqui que tem gente que, mas eu como direitinho, eu não tenho nenhum desses fatores que ele falou, mas tá com a postura errada ou de repente não tá fazendo exercício físico, também pode ficar com aquela saliência indesejada. Com certeza, a flacidez ali, ou o não estímulo dos músculos da parede abdominal, os músculos aqui da frente da barriga, pode fazer o deslocamento da posição original dos órgãos. Então, inclusive, pode alterar o funcionamento dos órgãos por aquela pessoa que fica sentado de qualquer jeito e tem aquele abdômen mais flácido. Então, acaba desviando ali, ou seja, saindo do lugar alguns órgãos. Isso pode dar muitos problemas, não só estético, né? Doutor, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente agora sobre a questão de tratar da barriga ou lidar com esse problema da barriguinha somente agora nessa época do ano. Por que essa deveria ser uma preocupação do ano todo? Porque esse excesso de gordura na barriga, ele pode indicar que a nossa saúde não anda muito legal. É um medidor que indica doenças, inclusive, ou, na verdade, risco para várias doenças, não é? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Como você disse no início, a estética não é por estética, a estética acaba sendo uma consequência de uma boa saúde. Porém, o excesso de gordura abdominal, ele pode aumentar a pressão arterial, que é uma das primeiras causas do aumento da pressão arterial. A pessoa magra tende a não ter hipertensão, a não ter hipertensão arterial ao longo da vida. Enfim, uma série de fatores. O excesso de gordura também inflama as artérias, inflama as articulações. Pessoas, às vezes, que têm problemas no joelho, artrose, dores no joelho, isso pode ser não só pelo excesso de peso que carrega em cima do joelho, mas também o excesso de gordura que cria o que nós chamamos de citocinas pró-inflamatórias. Em outras palavras, inflama o corpo, né? E isso vai dar dores, uma série de fatores.
Pois é, então vamos ao que interessa. Como é que a gente pode perder barriga? A gente preparou aqui algumas dicas bem pontuais, mas eu sei que você lida com isso o tempo inteiro aí no seu consultório, eu quero que você ajude a gente a falar um pouquinho sobre essas dicas de ouro. Então, a primeira que eu queria trazer aqui, reduzir carboidratos simples. Doutor, tem muitas pessoas, talvez até dúvidas comuns dos seus pacientes. O que é carboidrato? Porque aqui tem gente que faz confusão. Sim, os carboidratos são os açúcares, ou seja, é a principal fonte de energia que nós precisamos para o nosso corpo. Porém, hoje em dia é muito fácil, nós temos acesso a alimento a todo momento. E criou-se muito as farinhas refinadas, e é o que nós chamamos de carboidrato simples, porque na natureza não existe, por exemplo, o suco de laranja, que é um carboidrato simples. Existe a laranja com bagaço, com suas fibras. Não existe o açúcar, existe a cana de açúcar. Então, ou seja, criou-se alimentos que são, no caso, esses carboidratos simples, das massas, pão, macarrão, bolo, chocolate, e isso tudo vai causar uma série de problemas, dentre eles, aumentar a gordura abdominal, porque vai estocar, tem que estocar, ou seja, o que você não gasta. Agora, se você comer um carboidrato e foi praticar atividade física, tudo bem, mas se você ingeriu carboidrato e não gastou, não vai sair na urina e nem nas fezes. Vai para onde? Vai para o tecido de reserva, que é onde? Gordura, e principalmente onde? Na barriga. Tá, então só para a gente fazer um resumão aqui. Carboidrato simples é aquele carboidrato que foi processado ou que ele perdeu parte das suas fibras. Fibras, perfeito, perfeitamente. Então, assim, quando nós falamos de arroz integral, integral vem de íntegro, então ele está mais íntegro, tem mais casca nele. Já o arroz branco é um carboidrato simples. Não existe arroz branco sem a casquinha na natureza, existe com as fibras. Então, são aqueles carboidratos sem as fibras, né? Resumindo assim, de uma forma bem simples, para as pessoas entenderem. Tá, doutor, a próxima dica aqui está na minha mão, mas antes eu quero chamar uma interação interessante. Vamos ver. Vamos lá. Vicente está perguntando, doutor, tomar água durante as refeições pode dar barriga? Haha, Vicente, boa, porque essa é a mesma pergunta da minha aqui, ó. Não tomar. Puxa, ter isso para o projeto verão agora, para você chegar melhor aí no Natal, no Novo, enfim, não tomar líquido durante as refeições, meia hora antes e uma hora depois. Isso não só vai melhorar a sua barriga, diminuir aquele estufamento, mas pode melhorar refluxo, pode melhorar gastrite, pode melhorar o excesso de gases. Então, nós temos que respeitar o suco gástrico e não diluir ele com água, porque quando vai fazer a digestão das proteínas, precisa estar aquele suco gástrico ali, vamos dizer assim, fervoroso, ou seja, concentrado para fazer a digestão. Não dilua o seu suco gástrico na hora das principais refeições, principalmente do almoço e do jantar. Mas me fala, ó, o Vicente perguntou aqui, doutor, sobre água. Água não é um bom alimento? É um ótimo alimento, pode ser inclusive a água da mina, que é mais alcalina, pode ser, mas não importa. Naquele momento, a água também vai prejudicar, porque vai diluir esse ácido, que nós precisamos desse ácido para fazer a digestão das proteínas. Então, eu estou indo contra o meu corpo. Isso pode fazer a produção de mais ácido clorídrico, que é onde vem a gastrite, depois vem o refluxo. E um detalhe, aquela proteína que deveria de ser agredida, vamos dizer assim, pelo ácido, aquele pedaço de carne que você ingeriu, deveria de ser digerido ali, começou, ou seja, continuou o processo de digestão, vai chegar lá no intestino com aquele processo ainda que não fez, e aí estufa a barriga, o intestino fica chateado, e nesse chateado intestino ele inflama e pode dar gases também, e aumenta a barriga. Então, nem a água também, meia hora antes, uma hora depois. Depois que cria o hábito, você não precisa nem se preocupar mais, que você não vai ter mais vontade. Eu sei que no começo é difícil, porque é um hábito as pessoas tomarem líquido com as refeições. Mas é possível vencer, viu, Vicente? Eu venci alguns anos atrás e, assim, hoje não sinto a mínima falta, só que essa dica... Já já a gente vai falar mais sobre água, né, doutor? Sim, sim. Vamos partir para essa daqui, ó. Reduzir trigos e laticínios, ainda na questão da alimentação. Por que que o trigo e todos os leite derivados de vaca podem dar barriga, dão estufamento? Ok, uma ótima colocação também. O trigo, ele é rico em glúten. O trigo de décadas para cá, 7, 8 décadas para cá,
aumentou o glúten desse trigo, por melhorar a produção na lavoura, não ter muitas pragas. E se criou, então, esse glúten, uma proteína que existe no trigo. O problema é que essa proteína, ela prejudica o nosso intestino. E prejudica como? Causando uma hiperpermeabilidade, ou seja, entra alimentos que não deveria ou substâncias que não deveriam entrar para o nosso organismo, o intestino acaba não tendo aquela barreira, e isso vai fazer total diferença. Então, você diminuir pelo menos o trigo ou fazer um teste de você tirar o trigo e o laticínio durante 21 dias. Depois você me conta, né? Depois você conta pra gente aqui o que aconteceu. Porque também, falando do laticínio, o leite da vaca foi feito para o bezerro. A caseína do leite da vaca, nós até fazemos a digestão, mas cobra bastante caro. E não é somente aquelas pessoas que têm alergia à proteína do leite ou alergia à lactose. Não, não é isso. Todas as pessoas melhoram quando diminuem ou quando retiram. Eu já tenho mais de 2 anos que não faço uso de trigo e nem de laticínio. Mas se você diminuir a ingesta do trigo e dos laticínios, os laticínios você pode, por exemplo, trocar por leite vegetal, leite de coco, amêndoas. Existem muitas alternativas atualmente no mercado. Cada dia mais crescem alternativas e que mais se parecem com o leite. E relacionado à parte do trigo, você utilizar outras farinhas. Mas não tem problema também você, uma vez por semana, ir lá e comer um pedaço de pizza e tal. Mas quando você começar a se distanciar do trigo, você vai sentir total diferença. Então, a dica aí, 20 dias sem trigo e laticínio, para você provar aí o que vai melhorar. Tem gente que está achando um absurdo fazer essa dieta, mas eu quero trazer agora aqui para a tela uma conversa bastante interessante. Olha isso. O Fábio Monteiro mandou: Oi, Teru, sou faixa preta em jiu-jitsu e sempre tive problemas com a barriga, mesmo fazendo exercício de alto rendimento. Só consegui diminuir a barriga eliminando os açúcares, os derivados de trigo e sucos industrializados. Olha, obrigada, Fábio. Você tá vendo, gente, não é sobre restrição, você tem que pensar também em abundância, porque quando você tira o trigo, de repente, você pode colocar mais batata doce, mais aipim, mais outras coisas que de repente estão esquecidas lá na fruteira, até estragam, né? Vamos combinar. E você pode fazer uso desses alimentos que vão ser melhores digeridos. Você passou uma coisa aqui, doutor, que eu acho que todo mundo careca de saber, que é atividade física. Mas qual é a atividade física que é indicada para ficar com uma barriga menos estufada ou para eliminar barriga? É o abdominal? Vamos lá, quebrar mitos. Não necessariamente o abdominal, porque o abdominal, assim como qualquer exercício físico, vai aumentar o gasto calórico e você tende a diminuir gordura corporal. Mas não necessariamente é da região do abdômen. Porém, é interessante você estimular os músculos do abdômen para reforçar essa musculatura e não acontecer o que eu disse no início, ou seja, esse deslocamento dos órgãos, das vísceras. Então, não é o abdominal. Qualquer atividade física que você faça, que você tenha perda de peso, você tende a perder barriga. O detalhe é que, na maioria das vezes, a barriga é a última que fica para eliminar. Você começa a fazer exercício físico, diminui gordura do braço, do tórax, do abdômen também. Mas sempre o finalzinho da gordura, aquelas pessoas mais magras, vai ficar ali a barriga. Então, a barriga é a primeira que chega a gordura e a última que sai. Mas qualquer tipo de atividade física, sim, inclusive o abdominal, pode diminuir a barriga, mas não necessariamente o abdominal. E às vezes leva tempo, né, doutor? Você tem percebido que alguns pacientes seus levam cerca de 6 meses, 1 ano para perder a barriga definitivamente? Ou é mais rápido que isso? Varia muito, Teru. Varia muito de cada metabolismo. Cada pessoa tem um tipo de metabolismo. Cada pessoa tem uma certa disciplina. Cada pessoa, ou seja, faz um certo tipo de atividade. Mas normalmente as pessoas que pegam mesmo ali, que colocam uma meta, que dizem assim, daqui 3 meses eu vou estar mais magra, mais magro, com certeza essas pessoas diminuem substancialmente a nível de perder as roupas. 48 vai para 42 o número, cai para 40, mas a questão ali de algumas semanas, normalmente com 3 semanas já se tem um bom resultado, fazendo a lição de casa, né? Diminuindo trigo, laticínios, etc. O que a gente está falando aqui, né? Doutora, eu vou trazer uma aqui que acho que é abrir a porteira para a conversa, porque você está dando essa dica aqui, mel com limão, um alimento super calórico com um alimento mais ácido. Por que mel com limão ajuda a perder barriga? Ótimo.
Primeiro nós estamos falando de dois antibióticos naturais que matam as bactérias do mal. No nosso intestino nós temos bactéria, nós precisamos de bactéria. As bactérias ajudam no processo de digestão, na absorção dos alimentos. Porém, muitas das vezes existem bactérias que não deveriam estar ali e acabam crescendo essas bactérias que causam estufamento, aumento da barriga. O mel, como o limão, vai tender a matar, vamos dizer assim, neutralizar essas bactérias do mal, ou seja, bactérias que não deveriam estar ali. Então, claro, a quantidade do mel, um fio de mel, né? Um fio de mel, não vai tomar uma xicrinha de mel, até porque ninguém consegue fazer isso, mas um fiozinho de mel ali, para aquelas pessoas que não são diabéticas, não há nenhum problema. O mel é um ótimo alimento, junto com o limão é fantástico, né? Em jejum, então, melhor ainda. Eu fiz essa brincadeira aqui porque quem faz dieta é neurótico, né? Às vezes cai de boca no pudim no final de semana, mas aí quando você indica um mel com limão, acha que o mel aqui é o vilão da história. Mas existe. Eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre os alimentos que podem ajudar nesse processo. Além dessa dica de mel com limão, todos os dias, é isso? Sim, sim, pode ser, ou pelo menos de segunda a sexta-feira. Tá. A pessoa pode fazer um teste, ficar um mês nesse processo, espreme um limão no copo e coloca ali um fiozinho de mel e toma. Cuidado vocês que são diabéticos têm que tomar cuidado com o mel. Tá. Mas assim, fica muito legal. Tende a diminuir porque tende a matar essas bactérias, vamos dizer assim, essas bactérias do mal, né? Que acabam causando estufamento também. Agora eu queria que você falasse um pouquinho de que alimentos são esses que podem ajudar nesse processo de eliminar a barriga, doutor? Ok, nós partindo do que nós já falamos de substituição do trigo, que nós já falamos, substituição dos laticínios também, que já falamos, nós temos que pensar que todo alimento, como eu já disse também, mas reforçando, todo alimento que eu ingerir e não gastar aquela caloria, vai armazenar. Então, se eu faço uma diminuição dos carboidratos simples, eu vou tender a diminuir barriga. Então, ou seja, não tem um alimento que, vamos dizer assim, um alimento mágico, um alimento ou alimentos especiais. Mas, se você começa a respeitar mais o seu organismo, você pode, inclusive, deixar lá um fim de semana para comer algo diferente, que contenha um trigo. Mas se você troca o arroz integral o arroz branco pelo arroz integral, por exemplo, você tende a melhorar as evacuações, aquelas fezes não ficam paradas 2, 3, até 7 dias, tem pessoas que até 7 dias ficam ali sem ir ao banheiro fazer cocô, e aquelas fezes ali, aquilo ali é tóxico, vai criar gases, enfim, alimentos com fibras, mas não em excesso, alimentos que ajudem as evacuações, uma série de fatores, não existe um alimento, mas as saladas, alimentos com casca, que vai te dar saciedade, você vai ingerir menos alimentos e também vai ajudar nas evacuações. Mas cuidado com o excesso. Às vezes a pessoa come muita salada, ou come muitas fibras, muita linhaça, gergelim, muitas fibras. Essas fibras tendem também a dar gás. Então tudo é um equilíbrio, mas não tem um alimento mágico. Tá, gostei disso aí. Chegaram algumas interações aqui, mas eu queria antes falar um pouquinho da água, porque a gente falou para não beber água durante a refeição. Que é uma coisa muito boa, mas beber 2 litros de água é a indicação correta para toda pessoa ou cada um tem uma necessidade diferente? Por que a água é tão importante para ajudar a gente a eliminar a barriga? Perfeito. Primeiramente, o nosso corpo ele é formado por mais da metade de água. Então, nós precisamos de água. Água é vida. Você pode passar um mês e meio sem ingerir nenhuma caloria, porque talvez você tenha gordura para que suporte, mas você não passa 3, 4 dias sem água, é muito difícil isso. Enfim, nós precisamos de água para fazer o circuito todo, nosso corpo funcionar bem. Mas também nós precisamos de água para melhorar as fezes, porque se tiver desidratada a pessoa, que eu já vou dar uma dica de como saber se está desidratada ou não, se tiver as fezes ressecadas, não vai, ou seja, se tiver desidratada a pessoa, as fezes vão ficar ressecadas, as fezes vão ficar duras, e essas fezes vão maltratar o intestino, e isso vai fazer estufar a barriga. Então você precisa estar bem hidratado. Como saber se estamos hidratados ou não? Pela cor da urina é uma dica. Quanto mais clarinha, mais transparente, mais próximo à cor da água tiver a sua urina, mais hidratado. Agora tem pessoas que têm aquela urina escura. Cuidado vocês que fazem uso de... Cuidado no sentido assim, complexo B, a urina vai estar mais amarela, mas as pessoas sabem disso. Falando de uma urina mais turva, mais densa. Então, é uma dica para saber o quanto você está hidratado ou hidratada.
Tá. 2 litros de água, 2,5 litros, varia. Se uma pessoa trabalha no sol, ela às vezes tem que tomar Mais. 5, 6 litros de água, né? Mais até. Doutor, chegaram algumas interações que eu queria trazer aqui nesse momento. Vamos ver quem é que está falando com a gente. A Maura Manuel, de Moçambique. Usar cinta sempre ajuda a diminuir a barriga? Boa pergunta. Obrigada, Maura. Que legal. Bacana. Ajuda sim para uma urgência, ter os problemas que tem que ser madrinha lá do casamento daqui 2 semanas, ou quer entrar naquele vestido, pode resolver por uma estética, a pessoa se sentir, a mulher se sentir melhor. Porém, para perder gordura como tal e perder a barriga, ou seja, a gordura como tal, desinchar aquilo ali nós precisamos de mais tempo, anos usando cintas. Tá. Um exemplo que eu dou é onde as pessoas usam a calça, ou seja, na cintura tem a marca da calça ali normalmente, porque a gordura não gosta de ser incomodada. Só que você tem que incomodar ela por muito tempo com essas cintas para que ela molde, vamos dizer assim. Mas não existe nada mágico, né? Esteticamente, sim, ali para ir para uma festa, eu acho que é legal. Compensa seguir as dicas aqui, viu, gente? Próxima interação que chegou agora, da Tamires Mendes. Descobri recentemente que tenho diástase e que não é qualquer exercício que pode ser feito. Isso é verdade? Que tipo de exercício devo fazer? Pergunta a Tamires hoje aqui. Tamires, é interessante que sempre quando você vai iniciar uma atividade física, você falar com o profissional de educação física ou com o seu médico, para que ele possa te avaliar e ver o grau dessa lesão, o que pode fazer, se talvez uma hidroginástica, o que vai poder fazer. Então, fica um pouco eu conseguir responder especificamente para você. Eu prefiro assim que comunique com o seu médico para que ele possa indicar, já que você tem uma patologia de base, ou seja, tem algo ali que te impede, né? Eu acho que é interessante você falar para ser mais prudente nessa resposta. Tá, só para falar rapidamente sobre diástase aqui, é aquele espaçamento que tem entre o abdômen aqui, geralmente depois de uma gestação ou de muito esforço físico, é o que dá esse afastamento aqui, e a barriga fica realmente mais difícil de ser corrigida, né, doutor? Falando em gestação, que pode ser uma causa da diástase, chegaram várias perguntas aqui, doutor, sobre mães, grávidas. Vamos trazer uma só representando todas essas que chegaram aqui pra gente? Vamos ver, é a Denise Fanfa. Tive uma gestação há 1 ano e não consegui eliminar a barriga, diz ela. Como faço para eliminar a barriga do pós-parto? Olha aí, doutor. Bom, Teru, isso a gente falou, acho que em alguns programas anteriores, relacionado à tireoide. Muitas das vezes, pessoas que na gestação ganham muita gordura ou ficam com um presente, né? Tem o bebezinho lá bonitinho e às vezes ficam presentes 5, 6 quilos, talvez mais quilos de gordura extra. Isso tem que verificar a tireoide, é a primeira dica que eu dou, porque pode ser um dos sintomas do hipotireoidismo, esse ganho de gordura após a gestação. E, além disso, verificou a tireoide, está tudo bem, fazer a lição de casa. Então, diminuir carboidrato simples, aí é só fazer tudo que nós já falamos até agora aqui, não tomar líquido com as refeições, a prática de atividade física, enfim, todas essas medidas vão ajudar. Muitas das vezes também as mães comem mais na gestação e isso vai ter aquela gordura excedente, vai armazenar. Então, também pode ser uma das causas. Mas a correção da alimentação, junto com a atividade física que você possa praticar, e alinhando a tireoide se for necessário, se necessitar de um alinhamento, isso eu acho que é bem interessante, dá para melhorar bastante. Legal, e olha, pensando nas gestantes aqui, ou nas mães que têm filhos novos, amamentar ajuda também no processo de voltar ao seu peso ideal. E lembrando essa dica que o Dr. Rodrigo acabou de dar aqui, gente, não coma além daquilo que você vai gastar. Então, amamentando aí você já está tendo um alto gasto calórico, mas atividade física e alimentação correta vão fazer a diferença. Dr. Rodrigo, muito obrigada. Eu sei que você tem uma coisa legal hoje à noite para quem quiser continuar esse papo. Onde é que a gente pode te encontrar? Legal, lá no meu canal do YouTube, hoje às 9 horas, Dr. Rodrigo Olmedo, no meu canal do YouTube, às 9 horas, eu vou estar fazendo uma live sobre perguntas e respostas sobre emagrecimento. Então, a gente pode continuar esse bate-papo lá, nessa live depois. Vai ser um prazer responder as perguntas de vocês. Legal! Obrigado por vocês, viu? Obrigado pelo carinho de vocês. Eu que agradeço. Até a próxima, doutor. Tchau, tchau.
Bom, a gente faz um rápido intervalo agora, porque na volta tem claramente, o Dr. César Vasconcelos vai responder aqui várias perguntas relacionadas à saúde mental. E ainda hoje tem essa super receita inusitada de macarrão doce. Não perde não, que a gente volta já já com tudo isso para você.